propósito aqui do nosso Rio Grande Movimento é trazer informação, prestação de serviço. Eu recebo aqui o Coronel Marcelo Gomes Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Bom dia, Coronel. Bom dia, Seja bem-vindo. Muito obrigado. Outro dia nos encontramos no Cruzando as Conversas, né? Estávamos em outro assunto. E hoje o assunto é o ciclo completo de polícia. Eu vou explicar rapidamente o que é o ciclo completo que a Brigada está tentando buscar. Bom, o que acontece hoje, por exemplo, o cidadão é assaltado, a Brigada prende os elementos em flagrante delito, as testemunhas, a res furtiva, toda a materialidade, vai para a delegacia. Na delegacia, o delegado, que é a autoridade policial hoje, lavra o flagrante, ele assina esse flagrante, faz toda a prisão administrativa, porque a prisão, né, quem fez foi a Brigada, ele vai lá, lavra essa prisão, essa ação administrativa, vamos chamar. O que acontece no interior? Às vezes, numa cidade de município bem pequeno, tem uma delegacia funcionando para 4, 5 cidades, e essa delegacia está a 80 quilômetros de distância da onde aconteceu o crime. Aí a Brigada tem que deslocar com essa guarnição até essa delegacia para fazer essa ação administrativa. O que a Brigada está requerendo, as polícias militares estão requerendo no Brasil, né, Coronel? No Brasil. É a ação do oficial da Polícia Militar, principalmente aqui no nosso Rio Grande do Sul, que o capitão hoje, ele é formado em Direito. Ele, para ser capitão da Brigada Militar, para ingressar, para fazer o concurso público, ele tem que ser formado em Direito. Ele mesmo lavrar essa ação administrativa e aí não deslocar 80 quilômetros, não ficar presa essa guarnição lá na delegacia e o município não ficar desguarnecido. Consegui explicar tudo? Nossa, que qualidade de pauta, hein? Eu quero cumprimentar a RDC TV pelos 30 dias, mas por toda essa interatividade que repercute na forma de respeito ao cidadão. Sim. E essa tua introdução, essa tua fala, realmente, Forgolém, ela apresenta o problema, apresenta soluções e demonstra esse cuidado, esse respeito que a RDC tem tido desde o primeiro dia em que abriu o sinal, né? E que hoje comemora, eu nem sei se é bodas do quê. Hoje em dia os namorados comemoram 30 dias, né? 30 dias, não, é que nós estamos tão felizes aqui. Sim. Que a gente, o presidente, não, vamos lá, nós temos que falar, estamos 30 dias, vamos comemorar, porque é uma vitória de tudo, né? Como ele disse, para eles não são só 30 dias, são 4, 5 meses, um ano de projeto, né, que acabou acontecendo. Na verdade, assim, a gente podia tentar traduzir, quem sabe, em 2 ou 3 frases para o senhor e a senhora que estão nos assistindo em casa. O ciclo completo. O ciclo completo de polícia é o término de uma situação desarrazoada que acontece hoje, pouco inteligente que acontece hoje. Ou seja, polícias de 2 metades. Uma polícia faz a investigação, a outra polícia faz a ostensividade e, na verdade, nenhuma das duas presta o serviço até o final. Quer dizer, o senhor, quando precisar de uma atividade da Brigada, e é bem verdade em 2%, porque 90% de todas as ocorrências policiais elas já são atendidas na plenitude por uma guarnição de polícia militar, mas naqueles 2, 3, 5% que faltam, o que acontece é que a guarnição comparece, a guarnição da Brigada Militar comparece no local e ainda aquela ocorrência, aquele episódio não tem a resolução naquele momento. Precisa ser conduzido até uma delegacia de polícia para só então ser, como tu bem exemplificaste, no caso de uma prisão em flagrante delito, ser feito ali aqueles atos meramente cartoriais. Administrativos, cartoriais, enfim, pré-judiciais, né? Sim. Mas qual é o problema, qual é a situação, ruído que traz aí? Uma série de circunstâncias. Uma tu colocaste no início da tua fala, quer dizer, existem no estado do Rio Grande do Sul a enorme maioria de municípios que não possuem delegacia 24 horas, não possuem delegacias de pronto atendimento. Ou seja, e muitas vezes, em razão inclusive do efetivo reduzido da Brigada Militar, aquela ocorrência que é pega naquele município, que dista muitas vezes do município onde há uma delegacia de polícia, 80, 90, 100 quilômetros, muitas vezes chão batido, há necessidade de deslocar aquela única viatura do município para que ela compareça então no município B
para fazer essa lavratura, para fazer essa atividade administrativa. Estou com pegada aqui. Então, o prejuízo para a comunidade é muito grande, porque desloca dali a única viatura que havia. Né? Porque permanece distante do município, às vezes, 4, 5, 6 horas, sem um atendimento pronto de polícia ostensiva. E, na verdade, nós somos, o Brasil, o único país do planeta Terra a ter este tipo de estrutura policial. O único, não há outro que faça da mesma forma com que nós fazemos. Sim. Portanto, nós precisamos rapidamente mudar a nossa estrutura de atendimento. Tem uma outra situação ali que eu não exemplifiquei, que até nós estávamos conversando e não havia me passado pela cabeça. Por exemplo, nos Estados Unidos hoje um crime que aconteça, a vítima foi assaltada, foi estuprada, os policiais vão à casa da vítima e colhem todo o depoimento na casa da vítima. O único que é levado à delegacia é o acusado, o humilhante. Aqui também tem essa questão, a vítima ainda tem que se deslocar para a delegacia, às vezes ficar perto ou cara a cara num depoimento com coisa, e o senhor está me falando às vezes tem a situação de gênero, né? É uma vítima feminina, uma vítima de estupro, uma situação altamente constrangedora. Às vezes é uma situação que envolve menor, envolve pessoas numa condição especial de desenvolvimento, quer dizer, o depoimento sem dano deve ser uma busca das instituições policiais. Quer dizer, ele podia ouvir lá na casa, né? São situações... Vamos lá, os Estados Unidos, o arcabouço jurídico, ele se dá através da common law, é um pouquinho diferente do aspecto jurídico nacional. E lá, a legislação penal, ela se dá em cada um dos estados norte-americanos, de maneira diferente. Tanto que em alguns tem pena de morte, outros prisão perpétua e outros não têm esses institutos. Sim. Alguns é tolhido a capacidade da população se armar, né? Não como aqui, nenhum estado americano é proibitivo ter armas, como aqui hoje se dá na prática, ainda que o nosso Estatuto do Desarmamento não proíba, inviabiliza o cidadão que quer portar uma arma ou tê-la na sua residência para sua defesa, conforme nós já discutimos em outro momento. Sim. Mas os Estados Unidos é uma realidade onde em alguns estados americanos a ocorrência ela é encaminhada de acordo num sistema que nós chamamos de um sistema de concorrência, ou seja, aquela que chegar primeiro, a polícia que chegar primeiro, toma conta do início daquela ocorrência até o final no Poder Judiciário, e outras por território e muitas, inclusive, pelo tipo penal. Então, se é um homicídio, se é um roubo a banco e tal. Sim. Bom, a mesma coisa acontece, por exemplo, na França, em Portugal, na Espanha, né? Que se dá por territorialidade e também pelo tipo penal. Já na Itália, por exemplo, né, a gendarmerie é a questão de concorrência. A primeira que chegar vai adiante. Mas esse já é o plus, esse já é algo a mais. Nós temos que caminhar para o ciclo completo, caminhar para essa qualificação, para essa prestação de serviço que vai otimizar os recursos que hoje nós temos. Sim. Porque não se trata de uma situação também corporativa, não se trata assim de reserva de mercado para atribuições desta ou daquela polícia. Se trata do interesse do senhor e da senhora que estão em casa e que precisa ter o atendimento do início daquela ocorrência até o final, ou seja, até a entrega ao Poder Judiciário, de maneira qualificada e pela primeira polícia que, de alguma forma, chegou no local. Nós vemos, por exemplo, a Polícia Civil hoje fazendo atividade de polícia ostensiva, porque toda a estética, inclusive no fardamento, inclusive na pintura das viaturas, antigamente viatura de Polícia Civil era viatura discreta. Hoje em dia as viaturas são devidamente identificadas com o logo da Polícia Civil. Os efetivos, quando vão para a operação, vão com operação de comando, com fardamento, com colete, com a identificação como deve ser. Isso é atividade de polícia ostensiva, na verdade. Isso é a Polícia Civil fazendo o ciclo completo, assim como a Polícia Militar o faz, naquelas ocorrências cuja pena combinada não supere 2 anos. Eu ia falar isso. A Brigada Militar
militar hoje já faz o termo circunstanciado. Há 21 anos faz. Há 21 anos? Há 21 anos, desde 1997. Coincidiu ali com a lei que era nova na ocasião, era de 1995, a lei é 9.099, uma legislação federal, que determina oralidade, que determina celeridade, que determina o acesso a todas as pessoas, porque havia muitas ocorrências que não eram sequer encaminhadas para a polícia. Mas só para a gente sair do técnico, para o cidadão entender, que é o seguinte, o que é o termo substanciado que a brigada faz hoje? Briga de vizinho. Brigou o vizinho lá, o outro ameaçou um, ameaçou o outro, aquela coisa toda, vem a viatura, ouve as partes, ouve um, ouve a parte 1, ouve a parte 2. E, ali mesmo, já marca a audiência que eles vão ter em juízo, conciliação ou não. E esse é um exemplo muito feliz. Isso funciona, né? É muito feliz esse exemplo porque ele evita que aqueles vizinhos continuem brigando até, eventualmente, um desfecho em óbito. A briga, ela vai se agravando de tal sorte que, se não houver a intervenção do Estado pronta, com a guarnição da Brigada Militar ali fazendo o registro que precisa ser feito. E como tu bem disseste, já informando o dia, a data, a hora do comparecimento no fórum diante do juiz. Sai ali, a pessoa ganha. Eram ocorrências que antes de 1997 não eram sequer registradas. O vizinho A não saía da sua casa, ou o vizinho B, para ir numa delegacia de polícia fazer um registro. A briga acontecia, muitas vezes em vias de fato, inclusive, ameaças, né? E ficava nisso. Até que ela ia num crescendo, agravando e poderia culminar, inclusive, com um desfecho morte. Então, nós estamos falando aqui com o Coronel Frota, que é o presidente da Associação dos Oficiais, o Coronel Marcelo Gomes Frota, sobre o ciclo completo de policiamento. Eu sei que soa para você, mas o que é isso? O que para mim, aqui na ponta, o que para mim melhor? E é por isso que eu gosto de ser didático assim, e falar, dar exemplos das coisas. Nós vamos por um breve intervalo comercial, nós vamos continuar esse papo, porque é muito interessante você saber como a brigada, por exemplo, nós vamos dar um exemplo de flagrância que a brigada poderia atender e quem vai atender e quem vai lavrar esse flagrante, sendo que se perde, economiza recursos e o tempo é diminuído e a guarnição, aquela que atendeu a ocorrência, pode mais rapidamente voltar ao seu trabalho fim, que é o policiamento preventivo. Já voltamos depois. Estamos de volta aqui no Rio Grande em Movimento. Nós estamos conversando com o Coronel Marcelo Gomes Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. O assunto é ciclo completo de polícia. E nós estamos falando, tentando o máximo possível aqui dar um exemplo para você, o que significa isso. Mas nós temos um vídeo, né, Coronel? Temos um vídeo. O Márcio, está no ponto o vídeo? Eu posso chamá-lo? Então tá. Você vai olhar conosco esse vídeo. Pode, enquanto está rodando, Márcio, pode deixar qualquer coisa a gente chama aí para conversar sobre o vídeo. Você vai ver aí e entender o mecanismo de como funciona a ação policial de atendimento de ocorrência e o que faz o oficial. O que faz o oficial, porque os oficiais fazem a tutela em tempo real dos direitos e garantias individuais das pessoas. É a tutela em tempo real. O exercício da autoridade de polícia judiciária militar é que são os oficiais que julgam, através da composição dos conselhos especial e de disciplina, eventuais desvios de conduta praticados por militares estaduais. O curso de oficial, que dura 2 anos, passa por várias etapas: a preparação física e intelectual, o domínio de técnicas e equipamentos e o estudo de modernos métodos de investigação. Depois de formados, os oficiais militares estarão aptos a atuar nas diversas unidades da Brigada Militar de todo o Rio Grande do Sul, nos órgãos centrais em Porto Alegre e também no interior. Em terra, os oficiais estão nas ruas da capital e das cidades do interior, comandando o policiamento ostensivo. Nas rodovias estaduais, eles são responsáveis pela fiscalização do trânsito e o trabalho de polícia de repressão ao crime. Nós
procuramos reprimir aquelas infrações que possam trazer danos principalmente para a vida e para a segurança das pessoas em geral. A fiscalização não só inibe o crime, mas também dá segurança a quem está viajando. No combate aos crimes de meio ambiente, os oficiais também marcam presença. Em terra, fiscalizando parques e áreas de preservação ambiental, como as matas ciliares, alvos de construções irregulares. Essa construção está em local irregular, fora das metragens fixadas em lei, que aqui seriam de no mínimo 100 metros, a contar dos juncos que estão à margem da lagoa. Na água, a fiscalização combate a pesca predatória, o despejo irregular de resíduos industriais e domésticos e ainda a movimentação de jet skis. Fogo. Para combater as chamas é preciso capacitação e compete aos oficiais especializarem os soldados que apagam fogo e salvam vidas. A prevenção também faz parte da rotina. Nós trabalhamos na prevenção de incêndio, né, efetuando o licenciamento das edificações, e todas essas edificações têm por obrigatoriedade ter um alvará de prevenção contra incêndio, que lhe permite obter o alvará de funcionamento municipal. Na água, os oficiais do Corpo de Bombeiros são responsáveis pelas operações de prevenção e salvamento de vítimas de afogamento no mar ou águas internas, como rios e lagoas. A mais difícil é lutar contra o tempo, né? Porque sempre quando nós somos demandados, significa que um evento ele já aconteceu e a vida já está correndo um alto grau de comprometimento. No verão, quando o litoral gaúcho é invadido por milhões de veranistas, o Corpo de Bombeiros está de prontidão. Os guarda-vidas são treinados por oficiais muito antes da estação quente chegar. Este ano, o Corpo de Bombeiros comemorou resultados positivos no resgate de vítimas por afogamento. A redução de mais de 60% no número de salvamentos. Redução essa comparada a uma média histórica de 10 anos. E 0 óbitos, que é o mais importante de tudo. Em continência ao terreno apresentar. Arma! Descansar. Arma! Escudos, capacetes, coletes à prova de bala e bombas de efeito moral. Estes equipamentos fazem parte do BOI, Batalhão de Operações Especiais, que funciona como unidade de apoio à Polícia Militar. Neste jogo de disputa acirrada entre os dois grandes times de futebol do estado, a presença da Polícia de Choque é fundamental para evitar conflitos entre torcidas. E são os oficiais que montam a estratégia de prevenção. Todo o aparato que é montado hoje é justamente para prevenção. Risco é a chegada da torcida adversária ao estádio. E o oficial é os olhos da tropa que se desloca e age ao comando dele. A partir do momento que se gera o conflito, a possibilidade de confrontos e até de lesão e até óbito, né, é provável que aconteça, porque a gente não quer o conflito. Então a gente monta todo um aparato para fazer com que as torcidas elas realmente não se encontrem. Dentro do estádio, um cordão de isolamento garante a segurança entre torcidas. E as ocorrências, em média 10 por jogo, são feitas no local através do termo circunstanciado. Ele é absolutamente relevante ao cidadão, a pessoa que se vê atendida pelo policial militar e que não precisa complementar aquele atendimento no balcão de uma delegacia de polícia. Bom, você viu aí, nessa parte, o coronel mesmo falando sobre o termo substanciado, aquilo que nós estávamos falando. Por isso que o ciclo completo de polícia... Aliás, um adendo aqui, muitas pessoas não entendem a ação da Brigada Militar de Choque. Acham que o choque é só para baixar um sarrafo.
E não é verdade. Na verdade, nós vemos às vezes imagens na TV do momento já do confronto, mas não se vê o que a brigada faz para evitar o confronto. A brigada trabalha todo o tempo em jogos, em retomada de áreas e tudo, para evitar o confronto. O confronto é a última ação da polícia de choque da Brigada Militar, mas que infelizmente às vezes é necessário, né? Infelizmente. Mas todo esse trabalho anterior não se filma, né, Coronel? Na verdade, o vídeo ele se propõe a trazer isso, quer dizer, as pessoas precisam entender que as coisas na polícia ostensiva, na segurança pública, não acontecem por acaso. Há uma inteligência estratégica, há um planejamento nisso. O helicóptero precisa do combustível e da manutenção para levantar voo, as viaturas precisam estar em condições, o armamento verificado, a munição, enfim, são atividades administrativas, operacionais, são atividades de saúde, que envolve todo um esforço da alta gestão da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, conforme vimos, que também possui o ciclo completo de polícia administrativa. O Corpo de Bombeiros faz desde uma interdição no local, levanta a interdição, faz a liberação do local, verifica ali a liberação de alvarás, o planejamento PPCI, da proteção contra incêndio naquele ambiente, né? Então, assim, Corpo de Bombeiros tem ciclo completo de polícia administrativa, as polícias militares, a Brigada Militar foi a primeira, foi a pioneira no Brasil. Nós nos orgulhamos tanto de dizer que nós temos uma Brigada Militar exemplo para as demais polícias militares do Brasil, e este exemplo é dado nestes momentos de pioneirismo, nesses momentos de avançar. E como é que está isso? Esse ciclo completo está sendo requerido pela Associação da Polícia Militar dos Oficiais do Brasil ou só do Rio Grande do Sul? Não, na verdade, eu sou vice-presidente da Federação Nacional dos Oficiais, que reúne as entidades de 47 entidades dos 26 estados, mais o Distrito Federal. Somos 65 mil oficiais militares estaduais a tentar modificar a estrutura de segurança pública brasileira dentro daquilo que vai se prestar ao senhor e à senhora que estão em casa. Sem a questão de corporativismo, sem essas mais de 700 projetos de lei e de emenda à Constituição que estão no Congresso Nacional, para os mais diversos tipos de olhares, quer dizer, aqueles que querem o fim das polícias militares, quer dizer, aqueles que querem unificação. As melhores polícias do mundo são militares, né? Na verdade, elas existem. A Polícia Real Montada do Canadá, que é a melhor do mundo, é militar. A Guarda Civil Espanhola, apesar do nome civil, é militar. Sim. Né? E todas as polícias, mesmo as civis, de uma certa maneira buscam a estética, buscam a estrutura, buscam o atendimento naqueles padrões de hierarquia, de disciplina. Mas tem uma ação tramitando ou no Congresso? Tem um projeto de emenda à Constituição que reúne várias, e essa especificamente é o projeto de emenda à Constituição, o 423, que traz no seu escopo muitos avanços. Traz a questão do pré-requisito de ingresso em todo o Brasil. Aliás, a lei orgânica das polícias militares traz também uma unificação para que o cidadão brasileiro que saia do Rio Grande do Sul não vá se deparar no Sergipe, no Acre, em Rondônia, enfim, nos mais diversos estados da federação, com outra polícia militar ou com outra polícia civil. Há necessidade de haver uma lei orgânica nacional que discipline. Realmente, hoje nós estamos funcionando a partir de um decreto de 1969. Então, a lei orgânica está no Congresso desde 2001, está pronta para ser também votada, pautada e votada. Na verdade, assim, nós estamos diante de um momento eleitoral, né? Não acreditamos que vá avançar alguma legislação importante até o final deste ano, mas a partir de 1º de janeiro, o senhor e a senhora que estão em casa, que estão nos assistindo, por favor, faça suas escolhas dentre aqueles candidatos que têm alguma ligação com segurança pública, dentre aqueles que se identificam não de 4 em 4 anos com o discurso, mas daqueles que de alguma forma vivenciam segurança pública e terão condições de dar resposta a essa que a sociedade espera. Hoje em dia não é mais possível as pessoas saírem à noite, hoje em dia não é mais possível levar com tranquilidade ou buscar uma criança na escola. Quer dizer, esta situação tem que ser revista. Coronel, eu quero só retomar a questão do ciclo completo para ainda o telespectador entender realmente assim.
O que vai acontecer com você, telespectador? Espero que você nunca precise, o importante é você nunca precisar, né? Mas se você for assaltado, roubaram o teu carro, tá? Aí, vamos dar um exemplo de interior que a gente está falando aqui. Prenderam logo adiante, recuperaram o teu veículo, a brigada fez um cerco, recuperou o veículo, prendeu os 2 elementos. Você tem que reconhecer que são esses elementos que roubaram o teu carro. Você vai ter que se deslocar, vamos dizer que o plantão de delegacia daquela cidade seja a 90 quilômetros dali. Você vai ter que se deslocar lá sim. Senão, os elementos vão ser liberados. Não, e o flagrante delito, isso que está explicando para o telespectador. O que pode acontecer? Ele pode trazer os elementos até lá. O flagrante delito é uma situação que acontece no calor dos fatos. Ela independe de investigação anterior. Aquele indivíduo foi preso naquele local com objetos, com circunstâncias que determinam ser ele o autor daquele delito. Muito bem. Este procedimento cartorial, este procedimento administrativo, hoje em dia, inclusive, é o juízo de custódia. Aquele indivíduo deverá ser apresentado a um juízo de custódia, segundo determina o regramento, dentro de 24 horas. Quer dizer, não é razoável, não é econômico, não ofende a todos os princípios constitucionais da boa administração, ter que retirar aquele indivíduo daquele local para que ele possa ser conduzido a uma delegacia de polícia e então formalizados esses atos. Perdemos todos. Perdem os delegados de polícia que teriam que ter aquele tempo disponível para investigação de crimes que não são resolvidos, perde aquela guarnição que vai e perde o tempo e tudo mais, perde o cidadão que vai ter que ser deslocado. Mas aí o que acontece? Aí que entra a ação do capitão, o oficial, o supervisor de serviço, que é a última patente do oficial intermediário, né? Depois entra os oficiais superiores. O capitão, hoje que nós temos os capitães que são formados em direito, aconteceu essa ocorrência, se no ciclo completo de polícia tivéssemos, ele ia lavrar este flagrante, né, ouvindo as partes, fazendo essa questão administrativa. Procedimento muito célere, muito... É que para entender que daqui a pouco não, mas a brigada quer um poder para fazer, empurrar, forçar a barra num flagrante. Só um pouquinho. A brigada, qualquer abuso de autoridade, a brigada, tanto oficial quanto soldados, todos os agentes de segurança estão sujeitos a responder. Forcolém, a moldura do nosso trabalho é a Constituição Federal. Ficamos emoldurados dentro da Constituição Federal. Na Constituição Federal não há exclusividade, segundo entende o Supremo Tribunal Federal, de investigação, por exemplo, às polícias civis. O delegado de polícia não tem essa exclusividade. Isso já foi verificado, já foi decidido no pleno do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em 2015, quando todos os senhores recordam, certamente tu recorda também, havia ali uma disputa entre o Ministério Público e a Polícia Civil, no sentido de se poderia o Ministério Público fazer ou não investigação. Lá foi definido isso, e agora, recentemente, essa semana, novamente o pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu, em cima da legislação da Bahia, que dava exclusividade aos delegados de polícia e à Polícia Civil a questão da investigação. Sim. Muito bem, não há essa exclusividade. Dentro da moldura constitucional não há isso. Ainda que o flagrante delito não se trate exatamente de uma investigação. Na verdade, o que precisa ser entendido é que não há uma luta de corporações por atribuições. Há, sim, aquele que é o caso do capitão, como tu colocava, que tem o mesmo pré-requisito de ingresso, que é bacharel em direito, e que faz a tutela em tempo real de todos os seus direitos mais fundamentais, a vida, o patrimônio, a liberdade, a propriedade privada, enfim. Este oficial tem todas as condições de, numa situação de flagrante delito, fazer um encaminhamento que logo ali adiante um juiz, que é chamado juízo de custódia, vai verificar a legalidade desta prisão. Se houve abuso, se houve abuso, se não houve abuso, quer dizer, não há necessidade, não é razoável, não é econômico, não é defensável do ponto de vista, inclusive, nós podíamos estar levando do ponto de vista fático, do ponto de vista jurídico ou até mesmo do ponto de vista histórico. Ok, isso também vale para outras situações que daí é outra discussão, mas, por exemplo, os interrogatórios sobre videoconferência, né, que poderiam hoje estar sendo usados muito mais, é uma economia
para o Estado e também esses deslocamentos, segurança, com certeza. Que os bandidos grandes. Agora, não é só a Brigada Militar que é pioneira no Estado em relação ao país. O Poder Judiciário gaúcho também é pioneiro. Esse tipo de justiça onde se faz o interrogatório por videoconferência, isso somos os pioneiros aqui. Precisamos render esta homenagem aos nossos desembargadores, enfim, aos nossos juízes. Então, também, falei com o Coronel Marcelo Gomes Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, também dos oficiais bombeiros. Muito obrigado, Coronel. Me permita agradecer e te cumprimentar mais uma vez a ti, mas especialmente ao nosso telespectador. Ganhou uma rede de televisão que interage em tempo real. Isso é fundamental. Verdade. Parabéns. E é um espaço para todos nós aqui. Seja sempre bem-vindo. Cumprimentos. A Lilian Abelin tem mais uma entrevista. E o grande movimento é assim, ele sai de uma entrevista e vai para outra, sempre prestando serviço ao nosso telespectador. Lilian.